Olá, bem-vindos a mais uma aula de escrita e espero que tenham feito o vosso trabalhinho de casa. O que é que eu vos tinha pedido que fizessem? Vamos já para o desafio para casa, escrevessem uma página de diário. Poderia ser uma página de diário real, pessoal, na qual vocês pudessem desabafar, contar um pouco aquilo que vos preocupa ou que vos anima. Poderiam também inventar uma página de diário ficcional, encarnando ou tomando a pele de outra personagem, ou então, seguindo a minha sugestão, conforme estivemos a ver na aula anterior, por que não continuar uma página de diário que o aviador, o piloto, poderia muito bem ter escrito, inspirada na obra O Príncipezinho. Eu optei por vos trazer hoje mais um exemplo de um diário real que nos apresenta uma situação trágica, terrível, vivida ainda atualmente, portanto mais próxima da nossa realidade do que a Segunda Guerra Mundial vivida por Anne Frank, que é o Diário de Tura. Tura é uma jovem iraquiana que tem 19 anos, vive num país devastado pela guerra. A sua vida vai transformar-se no momento em que as bombas começam a cair na sua cidade, Bagdade. Tura vai encontrar na escrita de um diário uma maneira de manter a sanidade face a este caos que a rodeia, que a rodeava na época. É um relato, de facto, comovente, que nos oferece um olhar único sobre os efeitos da guerra nos jovens iraquianos, porque Tura vai representar a sua geração. Vejam um exemplo, sábado 15 de março de 2003, querido diário. O que está a acontecer à minha cidade? Eu e a minha família passámos hoje de carro pela repartição de passaportes em Bagdade. Havia uma fila enorme com centenas de pessoas a acotovelar-se e a empurrar-se para chegar à frente. Estão a tentar fugir deste inferno. Sempre soube que esta guerra ia chegar, mas agora, pela primeira vez, parece real. A minha família também viu a multidão. A minha irmã, Aula, disse que lhe pareceu que as pessoas tinham um ar esquisito. Trata-se apenas de um excerto para vos apresentar uma nova obra diarística. Passamos à aula de hoje. A aula de hoje está subordinada ao tema Iguais na Diferença, tal como vocês seguiram na aula de Leitura e Literatura, e o subtema é a diversidade e identidade. Portanto, diversidade de culturas, diversidade de hábitos, de costumes, falando agora da nossa nação, Portugal, e que vão ao encontro da construção da nacionalidade ou da identidade portuguesa. Os objetivos de aula vão, de certo modo, ao encontro dos objetivos da aula de Leitura e Literatura. Neste caso, nós vamos optar por explorar as nossas cidades, os nossos espaços, os espaços que nós habitamos, que podem também ser vilas, aldeias, no fundo, a localidade onde moramos. Conhecer algumas histórias que explicam a fundação das nossas localidades e, por fim, propor-vos que elaborem um roteiro de visita, pode ser um roteiro de visita de estudo. Ora, se bem se recordam, na aula de Leitura e Literatura, este era o itinerário da visita virtual que realizaram. Começaram por visitar o Castelo de Guimarães, seguiram para a cidade do Porto, depois passaram pelo Mosteiro do Lourvão, de seguida Conímbriga, no Convento de Cristo em Tomar e terminaram a vossa viagem, para já, porque ela há de continuar numa próxima aula, no Mosteiro de Alcobaça. Eu optei por escolher um destes passos, qual terá sido? Exatamente, o último, Alcobaça, para vos apresentar um modelo de preparação de uma visita de estudo, um roteiro. Cá está. Alcobaça foi a cidade escolhida. Ora, e para isso, quando queremos preparar uma visita, nós temos de pensar quais os locais de maior interesse, também não podemos escolher todos, certo? Vamos pensar que a visita é uma visita de um dia apenas para convívio com os colegas, com os vossos amigos, ou, por que não, com os professores. Imaginem que vocês têm de preparar uma visita de estudo no início do próximo ano letivo, porque de certeza que estão desejosos de passear em conjunto. Portanto, vão optar por selecionar
escolher alguns pontos que estejam mais ou menos próximos uns dos outros, uma vez que proponho que a visita seja pedestre, ou seja, pedonal. Vamos andar a pé, vamos percorrer a nossa localidade, vamos apresentá-la, mas caminhando, passeando para apreciar melhor as paisagens e os edifícios que vamos visitar. Estes são os locais. Vocês estiveram a visitar o Mosteiro de Alcobaça e, portanto, podemos muito bem começar a partir desse ponto. Mosteiro de Alcobaça, de seguida selecionei os arcos cistercienses, lembram-se, vem da Ordem de Cister, também ouviram falar na aula de Leitura e Literatura, desses monges que tiveram um grande papel, um papel importantíssimo na construção daquela região, daquela localidade. De seguida, passamos para um percurso que se chama percurso camoniano. Camoniano vem de Camões, exatamente. Portanto, há um percurso pedonal, que já vos vou mostrar mais detalhadamente, que se encontra ali naquele ponto, o terceiro ponto, e que se inspira num episódio lírico muito interessante da obra Os Lusíadas. Eu não vou dizer qual é, porque vocês vão adivinhar imediatamente. Quarto ponto, o Jardim do Amor. Ora, mais uma vez, relacionar com o amor, há um percurso camoniano. Será que estão a chegar perto do episódio dos Lusíadas que vocês estudam no 9º ano? Com certeza que sim. Terminaremos a nossa visita também ali relativamente perto, no ponto 5, no Castelo de Alcobaça. Este é o itinerário que eu escolho para vocês e para se seguirem a partir de um modelo. Portanto, cá temos imagens retiradas do site, portanto, da página da Câmara Municipal de Alcobaça. O Mosteiro de Alcobaça, um imponente mosteiro de Alcobaça, é um dos mais belos mosteiros cistercienses da Europa, com mais de 900 anos de história e é património da Unesco desde 1989. Este mosteiro, que também se designa por Real Abadia de Santa Maria de Alcobaça, esta abadia foi fundada, portanto, mandada construir por Dom Afonso Henriques, também ouviram falar deste nosso primeiro rei na aula de Leitura e Literatura, e foi fundada esta abadia no coração do imenso território da Extremadura. Constitui uma das mais importantes casas cistercienses da Península Ibérica. Cá está, vocês têm uma imagem retirada do Jornal Público Online, uma reportagem que destaca a importância deste mosteiro para a construção da nacionalidade com identidade europeia. Portanto, vejam que vai realmente ao encontro da aula de Leitura e Literatura. Não sei se recordam daquela imagem, tínhamos a bandeira de Portugal, ligada à bandeira da comunidade europeia à qual pertencemos. Portanto, esta diversidade de países, de tradições, de costumes que vão contribuir, de certo modo, para marcar a identidade de cada nação no leque de países do qual se compõe a comunidade europeia. Eu vou ler este texto, que achei muito interessante, é apenas um primeiro parágrafo. Um rei astuto, uma ordem disciplinada, referência a Dom Afonso Henriques e à ordem dos monges de Cister, muito disciplinados, um novo país que se afirma, o Reino de Portugal. É um dos conjuntos cistercienses mais bem conservados da Europa medieval, símbolo de uma união que transcende as diferenças. A cara da família é inconfundível, mas as originalidades locais sobressaem, diversidade. Aqui, cá está, encontramos o episódio lírico que faz parte da obra Os Lusíadas, da epopeia de Luís de Camões. Aqui repousam Pedro e Inês para o bem, para o mal, para a eternidade, como o mosteiro. Segundo ponto do nosso circuito, os arcos cistercienses, que se encontram por trás do mosteiro de Alcobaça. Estes dois arcos são uma passagem. Neste momento, se queremos entrar na Praça Afonso Henriques, em Alcobaça, temos de passar por dois arcos. Portanto, faz a ligação entre duas praças, a Afonso Henriques e a Praça da República. Estas peças da arquitetura, arquitetónicas, faziam parte de antigas dependências do mosteiro, do complexo abacial,
onde se situavam, por exemplo, o celeiro e os espaços dedicados a outras atividades económicas associadas ao mosteiro e através dos quais, portanto, através destas passagens, faziam o percurso os monges se queriam tratar de outros assuntos. Nestes arcos temos ainda visíveis algumas marcas artísticas, como por exemplo o brasão da Ordem de Cister, um fontanário e algumas peças de escultura que foram introduzidas posteriormente. Terceiro ponto, é um percurso camuniano, um passeio pedonal ao longo do rio Alcoa, que está disponível, aberto ao público desde 2017. Neste percurso nós vamos encontrar peças de cerâmica expostas das várias fábricas da cidade, portanto é uma das marcas identitárias de Alcobaça. Estas peças são acompanhadas de estâncias dos Lusíadas e de 2 poemas. Um deles é um poema bem conhecido de Camões, Amor é um fogo que arde sem se ver, e outro de Miguel Torga, também relacionado com a história de amor de Pedro e Inês. Estamos a ver um cartaz, também retirado da página da Câmara Municipal de Alcobaça, que apresenta, portanto, o percurso camuniano. História, empreendedorismo ligado à louça cerâmica, dinamismo por parte destas empresas e identidade do nosso país. Esta é uma imagem também retirada do guião que ilustra este percurso camuniano e destaque para 2 estâncias dos Lusíadas que dizem respeito ao amor de Pedro e Inês e à trágica história de Inês, que acaba por ser morta, não é? A decisão tomada pelo pai de Pedro, de Dom Pedro I, Dom Afonso IV. Outra imagem de 2 corações em cerâmica. Estes 2 corações nós associamos imediatamente aos 2 corações ao amor eterno entre Pedro e Inês, que nem a morte conseguiu separar. Portanto, a cerâmica, a louça cerâmica, também acaba por ganhar aqui uma expressão artística. Quarto ponto do percurso, o Jardim do Amor. Este Jardim do Amor evoca o amor imortal de Pedro e Inês. Encontra-se no Jardim da Biblioteca Municipal de Alcobaça e é, de facto, um espaço muito agradável, de lazer e que podemos visitar. Vejam os 2 tronos e um coração muito artístico em ferro atrás. Por último, sugestão. Por que não, e porque fica perto, irmos a pé até ao castelo medieval, que também foi mandado construir por Dom Afonso Henriques no século XII para defender a grande região de Lisboa. Este castelo parece que foi várias vezes assaltado ao longo da história, foi reconstruído por ordem de Dom Sancho, portanto o filho de Dom Afonso Henriques, e terá dado abrigo aos monges alcobacenses e à povoação, se por acaso fossem atacados. O castelo vai perdendo alguma importância a partir do momento em que se instala o mosteiro de Alcobaça, portanto, naquela região. Passa a funcionar durante algum tempo como prisão e neste momento encontra-se, assim, portanto, em ruínas. Finalmente, vou mostrar-vos outras marcas identitárias da região que vocês podem muito bem destacar na vossa localidade, porque não temos apenas edifícios, monumentos de destaque e de importância, temos outros aspectos que constituem a nossa identidade e que são muito importantes, como, por exemplo, quem não conhece a deliciosa maçã de Alcobaça. É uma das principais marcas deste concelho. Por exemplo, estes tecidos muito coloridos e estampados, chamados de chitas, são também uma tradição no concelho. Estes tecidos foram trazidos da Índia, portanto, em pleno século XV, na altura dos descobrimentos, e foram muito bem sucedidos na Europa. Portanto, os portugueses trouxeram-nos para a Europa e continuam como uma marca de identidade em Alcobaça. Finalmente, para os mais golosos, não podemos esquecer, ligado
ligados aos conventos e aos monges, ao saber gastronómico, temos os doces conventuais. Outro aspecto muito interessante é que as nossas localidades, por vezes, estão envolvidas em histórias, lendas, que foram sendo criadas e inovadas, não é? Lembram-se, a tradição oral e a literatura tradicional e oral que compõe a nossa literatura portuguesa e que vai renovando, passando de geração em geração e, por vezes, as histórias vão sendo alteradas e há várias versões registadas e publicadas por vários colectores. Eu encontrei uma história muito interessante que está, por exemplo, neste livro, Lendas dos Nomes das Terras. Este é o segundo volume, de Gentil Marques e Bruno Santos. Temos uma coletânea de lendas que constroem ou constituem a identidade da nossa nação, do nosso país. Portanto, lendas de várias localidades. Uma delas é a lenda de Alcoa e Baça. Alcoa é o rio que atravessa Alcobaça. Baça é uma ribeira que vai desaguar nesse rio. Há quem atribua o nome de Alcobaça a esta confluência entre os dois rios, mas também há outras versões. Eu vou só ler-vos um resumo dessa lenda. Reza a lenda que nesta região vivia um casal de namorados que se amavam perdidamente. Ela chamava-se Baça e ele Alcoa. Um dia, o rapaz recebeu a visita de uma estranha figura, o que fez mudar o seu caráter e forma de viver. Tornou-se extremamente ambicioso, a ponto de abandonar Baça. Baça chorou tanto que viu as suas lágrimas formarem uma ribeira. O jovem Alcoa, ao saber disso, caiu num desespero terrível e, devido ao seu remorso, chorou dia e noite, tanto que se transformou em rio, passando a murmurar nas noites luarentas. Baça, meu amor, perdoa-me, peço-te por tudo que me perdoes. Baça, porque o amava, perdoou e aqui mesmo se juntou à Alcoa, desaguando no seu lado esquerdo, que é o lado do coração. Diz-se ainda que em certas noites se ouvem murmúrios apaixonados nas águas do rio. Ora, esta lenda é muito bonita e faz parte da identidade de Alcobaça. Ora, se vos estou a pedir que produzam, elaborem um roteiro, eu optei por vos mostrar um roteiro preparado por mim. Portanto, já vos mostrei os 5 pontos do nosso percurso. Desculpem, é aquilo que ali está, mas como é um desdobrável, não se vai ver tão bem ali na tela. Portanto, eu vou mostrar-vos o que fiz. Um dia em Alcobaça, imaginem que será um dia para convívio entre professores e alunos, porque não, no início do próximo ano, um passeio pedestre. Vamos começar pelo Mosteiro de Alcobaça. Vejam que tenho imagem seguida de um breve texto informativo que caracteriza, descreve esse edifício. De seguida, passando para o segundo ponto, os arcos cistercienses e uma breve descrição, também um texto informativo muito pequeno. No número 3 temos o percurso camuniano. Destaquei em baixo uma estância do episódio lírico de Inês de Castro, que se encontra no canto 3º de Os Lusíadas. Depois, o ponto 4 no verso do nosso roteiro é para o Jardim do Amor. Portanto, temos o Jardim do Amor e, por último, o Castelo de Alcobaça, 2 textos informativos. No final, e porque temos pouco espaço também no nosso roteiro, não convém enchê-lo com muito texto, porque se torna um pouco cansativo, temos ainda destaque para algumas marcas identitárias da região, como, por exemplo, o que é que eu destaquei? Exatamente, os doces, dos doces não se esqueceram, não é? Os doces conventuais e a maçã de Alcobaça. Com uma expressão que faz parte de uma música que todos conhecem, como diz a canção, quem passa por Alcobaça não passa sem lá voltar.
dá a indicação de que realmente é uma cidade encantadora. Ora, vai ficar aqui o roteiro, o exemplo, e é exatamente esse desdobrável que aqui vos passo a mostrar. Portanto, cá está. É apenas um exemplo. Então imaginem que agora são vocês. Vão preparar uma visita à vossa cidade, à vossa vila, à vossa aldeia, no fundo à vossa região, à vossa localidade. O que é que vocês têm para oferecer aos visitantes, aos vossos amigos que irão estar convosco nesse momento de convívio? Certo, muitos locais interessantes, locais históricos, aspectos relacionados com a gastronomia da vossa localidade, se calhar algumas atividades desportivas e lúdicas que se podem fazer, a realizar na vossa região, paisagens, e há muitas paisagens bonitas, de praias, paisagens naturais, na serra, por exemplo, percursos em espaços naturais que são muito interessantes e devem constar de um roteiro. Vamos elaborá-lo. Portanto, o que é que vocês devem acrescentar? Em primeiro lugar, como viram no exemplo que vos mostrei, textos informativos muito breves. Imagens, as fotografias são muito importantes. São as imagens que cativam, que atraem o visitante. Poderão, eventualmente, acrescentar um mapa do percurso se tiverem espaço no vosso roteiro, depende do número de locais que escolham para visitar. Alguns roteiros, o meu não, o vosso também não precisa ter, a não ser que o queiram, têm toda a liberdade para criar da forma que bem entenderem, poderão ter endereços e contactos de restaurantes, de monumentos, por exemplo, e percursos em espaços naturais. Quer dizer que o roteiro é um texto que nos apresenta um itinerário de viagem de lazer, não é? Um passeio que se faz por prazer. Convém que apresente descrições, portanto, desses espaços, textos descritivos mais ou menos pormenorizados dessa viagem, desse passeio, indicar e localizar no percurso alguns caminhos, algumas ruas, praças por onde devemos seguir. Também se poderá encontrar noutros roteiros locais onde passar a noite, onde almoçar e jantar, uma previsão de despesas, esses serão os roteiros mais elaborados, e outros locais de interesse turístico que, mesmo que não os apresentem, podem listar, fazer uma lista no vosso roteiro de modo a apresentar outras sugestões. Então vamos seguir algumas etapas. O que é que vocês devem fazer? Primeiro que tudo, decidir quais os locais a visitar. Atenção ao tempo, já sabem que é uma visita de um dia, portanto, convém que não selecionem muitos locais para poderem aproveitar ao máximo esse passeio. Convém também, já que vão andar a pé, que escolham um dia sem chuva, agradável. Depois devem visitar esses locais para conhecer o percurso, fotografar paisagens, edifícios e anotar, levem um caderninho e apontem características importantes sobre esses locais selecionados. Procurem também outras informações. Vocês podem procurar no espaço físico ou, se puderem, na internet, portanto online, junta de freguesia, posto de turismo, bibliotecas, a biblioteca da vossa escola de certeza que tem muitas informações sobre algumas localidades e devem, portanto, aproveitar esses mapas, essas revistas. Há revistas sobre viagens que também vos podem ajudar. Os textos informativos devem ser breves, já vos tinha dito, e recordo. Está bem? Portanto, o texto informativo é essencial, ainda que breve, porque é a partir desse texto que nós tomamos conhecimento de alguns aspectos importantes da nossa localidade e que fazem parte da história das nossas cidades, vilas ou aldeias e que vão fortalecer ainda mais a nossa identidade nacional. Podem escrever sobre a fundação da cidade, da vila, da aldeia, podem escrever sobre a localização geográfica, podem ainda pesquisar sobre factos históricos ou lendários, portanto, pesquisar uma lenda que esteja associada à fundação da vossa localidade ou outros acontecimentos importantes que tenham tido lugar nesse espaço. Ora, no texto informativo, que recursos, que aspectos linguísticos devem estar presentes? Em primeiro lugar,
poderão utilizar advérbios e expressões com um valor locativo, ou seja, de lugar. Já vos vou mostrar alguns exemplos. Os verbos devem estar relacionados com o facto de o visitante, o sujeito, deambular, passear por aqueles locais. Adjetivos expressivos e alguns recursos que podem utilizar, como a comparação, a personificação, a metáfora ou mesmo a hipérbole. Portanto, cá estão alguns exemplos de expressões com valor locativo, aqui, ao fundo, em frente, à direita, dentro, fora. Por exemplo, verbos relacionados com a deambulação do sujeito enquanto passeia ou viaja por lazer. Observa-se, reparamos, sente-se, vê-se, encontramos. Adjetivos expressivos para descrever, caracterizar os monumentos ou as paisagens: encantador, histórico, inconfundível, único, belo. Vamos utilizar, se possível, um ou outro recurso expressivo. Eu retirei daquele artigo, daquela reportagem que vos mostrei há pouco, retirada do jornal online público. Por exemplo, aqui repousam Pedro e Inês para o bem, para o mal, para a eternidade, como um mosteiro. Portanto, vejam como é fácil utilizar uma comparação. Poderão também seguir este exemplo. Fotografias ou imagens. É essencial selecionar fotografias e outras imagens interessantes. Elas vão eternizar esse momento, vão captar o essencial dessa paisagem, desse monumento, e são realmente marcas de identidade. Vejam, por exemplo, estas imagens não estavam no nosso roteiro, mas vocês podem muito bem utilizar outras paisagens para identificar, caracterizar a vossa localidade. Esta é uma foto de uma das praias do concelho de Alcobaça, que bem que sabe agora neste momento pensar em praia. Por exemplo, outra foto também de uma parte importante em frente ao mosteiro, a Levada, ou, por exemplo, uma atividade desportiva que se pode realizar no Rio Alcoa. Portanto, temos o percurso do Rio Alcoa entre duas localidades, Chiqueda, e este Rio Alcoa vai desaguar no Oceano Atlântico, perto de Nazaré. Finalmente, o que é que vocês devem fazer? Depois dos textos construídos, depois das imagens selecionadas, das fotografias escolhidas, devem rever os vossos textos. Sigam, por favor, as orientações dos vossos professores de português, corrijam eventuais erros que possam surgir de ortografia, de pontuação, de acentuação, por vezes há lapsos e convém fazer a revisão do texto. Podem ter que substituir algumas palavras, não é, por outras mais adequadas a este tipo de texto e eliminar alguma informação repetida. Finalmente, com todos os textos corrigidos e tudo pronto, vamos escrever a versão final. Portanto, podem fazê-lo à mão, não é? Portanto, um exemplar manuscrito, ou, se puderem, utilizem um documento Word, como eu fiz. Portanto, não se esqueçam de organizar e marcar corretamente os parágrafos do vosso texto, não se esqueçam de acrescentar as imagens ou fotografias que tenham tirado a esses locais e creio que temos o nosso roteiro pronto. Portanto, eu vou rever convosco os objetivos de aula, vamos verificar se foram todos cumpridos. Nós tínhamos previsto para hoje explorar cidades, vilas, aldeias portuguesas e fizémo-lo, certo? Partimos de Alcobaça como um belo exemplo. Conhecemos histórias que explicam a fundação das localidades. Eu apresentei-vos um exemplo, a lenda de Alcoa e Baça. Vocês poderão apresentar o vosso, portanto, o vosso exemplo, a vossa lenda recolhida, a história que encontram e que está na origem da vossa localidade. E, finalmente, o que vos proponho é que elaborem um roteiro de visita de estudo à vossa localidade. Escolham bem, não encontrem muitos locais, portanto, selecionem 3, 4, 5 locais no máximo e elaborem um roteiro muito agradável e, se possível, tentem concretizá-lo com os vossos colegas, com os vossos amigos, na vossa localidade. Fiquem bem, encontramos na próxima aula.